Olá, licitantes e licitadores, aqui Luiz Anoto, mais uma vez, para outro devaneio licitatório. Já chega curtindo o vídeo, confere sua inscrição no canal, porque o tema hoje é, mais uma vez, registro de preços. Sim, eu recebo muitas perguntas sobre registro de preços, ele realmente é o queridinho da administração, mas vamos lá, primeiro eu quero recuperar uma coisa na memória de vocês. Quem é mais velho aqui já deve se lembrar de uma propaganda de certa esponja de aço que dizia que tinha mil e uma utilidades. E pior é que era verdade. Na prática, as pessoas usavam aquela esponjinha para um monte de coisa, para melhorar a sintonia de rádio e de TV na época do analógico, colocava na pontinha da antena, que se dizia, faziam enchimentos para cabelos de pessoas, de bonecos, usavam como bucha de parafuso, inclusive, para fazer um foguinho em festa junina, para, enfim, remover data de validade de vidros, para o vidro ficar lisinho, afiar facas, entre outras bizarrices. Né? O Brasil é o país da gambiarra e essa esponjinha de aço vinha bem a calhar. Só que por mais versátil que fosse a esponjinha, realmente ela era a melhor opção para todas essas utilidades? Não, né? Especialmente se as pessoas tivessem mais dinheiro ou mais tempo e menos criatividade. Mas a ideia é que a esponja de aço não tinha tanta utilidade assim. Mas éramos nós que utilizávamos de maneiras pouco usuais. E essa mesma lógica que eu vejo no sistema de registro de preços. Porque ele de tão fácil de ser usado acabou virando um bálsamo para tudo. E a pergunta que chegou para mim foi nesse sentido: é possível derivar um contrato continuado de uma ata de registro de preços? Se for fornecimento continuado, pode? Então, bem-vindos a esse debate que acabou ainda de ganhar uns contornos mais interessantes com o acórdão do TCU 1351 de 2025, plenário, onde a resposta é muito mais complicadinha do que simplesmente sim ou não. Mas vamos lá. Registro de preços, tá? Visa a contratações futuras e incertas. Então, uma ata de registro de preço não é um contrato. Um contrato tem obrigações certas, tem força executória. Uma ata de registro de preço, ela é um compromisso para contratações futuras, ou seja, se a administração quiser, ela perguntará para o fornecedor, melhor registrado na ata, com o seu melhor preço. Basicamente isso. Então, eu faço uma licitação uma vez no registro de preço, registro vários preços, com vários fornecedores, e ao longo da validade da ata vou celebrando vários contratos, porque a minha demanda ela é variável. É como se fosse um cardápio de preços pré-aprovados, onde eu vou escolhendo à medida da minha fome, da minha necessidade. O grande diferencial do registro de preço é que ele permite contratações ágeis e eficientes, porque não se precisa repetir o procedimento licitatório para cada contratação, uma vez que a ata já cobriria isso, por ter os preços prontos. Então, é importante que a gente entenda que esse procedimento ele foi concebido justamente para atender necessidades variáveis, incertas, que não se consegue estimar com precisão na hora que vai montar a licitação. Então, como já foi mencionado no outro vídeo, registro de preço é utilizado no ambiente de incertezas, tanto para a administração quanto para o fornecedor. Agora, por outro lado, se eu tenho uma demanda certa, um instrumento adequado é o contrato continuado. Por quê? Porque justamente o contrato continuado atende uma necessidade permanente ou prolongada da administração. Então, serviços continuados são vários, aqueles que não podem parar. Serviço de limpeza, serviço de manutenção de sistema computacional, manutenção elétrica, hidráulica, transporte escolar, enfim, recepção, tudo aquilo que for continuado. Tá? Atividades que não cessam, que se repetem rotineiramente e que, se pararem, vão colocar em prejuízo a prestação de serviços públicos. Um contrato continuado ele pode ter uma duração de até 10 anos pela Lei 14.133. Celebrado uma única vez, certo, objetivo, porque visa cobrir uma necessidade permanente. E aqui está o ponto crítico. Enquanto a ata de registro de preços busca flexibilidade e imprevisibilidade, um contrato continuado busca estabilidade e
previsibilidade, ou seja, são lógicas antagônicas. Só que veja, não é a ata e o contrato que vão decidir o que vai ser contratado, é a administração no seu planejamento da licitação. Então, em junho de 2025, o plenário do TCU proferiu o Acórdão 1351 de 2025, que examinou uma denúncia sobre um caso envolvendo a Universidade Federal de São Paulo, onde eles resolveram contratar refeições por registro de preço. O que aconteceu? No primeiro acionamento, o contrato foi exaurido. Ou seja, tudo aquilo que a universidade queria, no primeiro momento já foi contratado. Ou seja, se eu tinha necessidade de contratar todo objeto, por que se fez o registro de preço? E eu não vou nem entrar no mérito se isso é um serviço continuado, uma cessão de espaço, enfim. Vamos só cuidando do assunto em si, do registro de preço. Veja que nesse caso, se tirasse a ata de registro de preço, a contratação era a mesma. Licitação, contrata tudo. A ata de registro de preço era só uma gambiarra. Era só o bombril enfiado no meio, né, da bucha, do parafuso. Então, obviamente o TCU entende que com a Lei 14.133 o registro de preço ficou mais flexível, que o registro de preço trouxe hipóteses mais exemplificativas, enfim, mas não que seja o bálsamo salvador de todos os casos. Tá? Então, o registro de preço tem a finalidade de gerar múltiplas contratações futuras incertas, e não uma única contratação que vai resolver o problema. Ou seja, a lógica do registro de preço, inclusive, é jamais consumir toda a ata. Porque se eu consumir toda a ata, não é tão incerta assim a contratação. No âmbito estadual, cortes de contas estaduais, há posições bem distintas, né? Então, geralmente as posições são mais focadas ainda na 8666. Vamos pegar, por exemplo, o TCE de São Paulo, o TCE de Minas, o TCE de Santa Catarina. São mais taxativos. Não se pode gerar um contrato continuado de uma ata de registro de preço. Exceto se, e aí o TCE de Santa Catarina traz a possibilidade, né? Se for comprovado de fato que a demanda seria variável. Ok. Por outro lado, o TCE do Rio Grande do Sul, ele permite contratos continuados de ato de registro de preço, porque o decreto estadual que regulamenta a Lei 14.133, o decreto estadual 57.036 de 2023, no parágrafo 1º do artigo 19, deixa claro que da ata de registro de preço geram-se contratos, e esses contratos terão duração conforme artigos 105 a 114 da Lei 14.133, ou seja, deixou claro que, se o decreto deixou claro e o Tribunal de Contas analisa conformidade, é possível. Outra situação interessante é os chamados registros de preço permanente, que também foram utilizados por alguns órgãos públicos, em especial eu lembro aqui o estado de Rondônia, do Maranhão, de Minas Gerais, que na verdade não é que fosse um registro de preço permanente, ou seja, uma disputa permanente, como se fosse um credenciamento. Na verdade, era um aproveitamento da fase interna no fim da vigência da ata. Então, simplesmente se agilizava novas contratações porque não se precisava fazer todo um processo, toda uma fase interna novamente. Então, por isso que ele era permanente, porque ele não retornava para a origem para repensar, ele era reaproveitado. A ideia era agilizar, enfim, e acabou, vamos dizer assim, com as ferramentas da Lei 14.133 agora, essa prática acabou ficando em segundo plano na minha visão. Mas vamos às respostas das perguntas, então. Contratos de serviços continuados podem ser gerados a partir de atos de preço? Um contrato continuado, por sua natureza, será celebrado uma única vez e, com isso, consumirá toda a ata de registro de preços, o que desvirtua o registro de preço, que é manter preços registrados para contratações futuras e frequentes. Ou seja, se eu já sei, no meu planejamento, que terá apenas uma contratação, ainda que longa, de vários anos, por que eu preciso de um registro de preço? Porque sempre foi assim? Então, para utilizar registro de preços em serviços continuados, tem que estar claramente demonstrado que é uma demanda esporádica e imprecisa, pelo menos naquele momento da contratação. E eu lembro de um caso em que eu vi isso. Certa vez houve uma comoção por um atentado em uma creche e os municípios, em geral, foram contratar vigilância para as escolas. E, é claro, não sabiam quanto que seria necessário de vigilância, se teria um orçamento para isso, se seria em todas as creches ou só algumas.
E aí, nesse caso, se entendeu que o registro de preço seria interessante porque não se tinha uma noção exata da demanda naquele momento. Então, foi um exemplo que me ocorreu agora, que seria possível um serviço continuado, mas porque a vigilância tem essa característica de serviço continuado mesmo, essa natureza de serviço continuado, e nesse caso se aplicou o registro de preço. Mas, como regra geral, é não, exceto se eu comprovar essa condição. E a pergunta 2 envolve fornecimentos continuados. Podem ser originados por atos de registro de preço? Aí não. Por quê? Fornecimento continuado é certeza pura, ou seja, eu sei a quantidade que eu quero e a periodicidade de entrega. Então, é totalmente o contrário da ata de registro de preços. Não faz sentido ter um registro de preço preliminar se eu sei qual é a minha demanda de fornecimento permanente e sei quando precisam ser feitas as entregas, enfim. Então, na minha visão, fornecimento continuado, não. Não cabe contrato de fornecimento continuado em ata de registro de preço. Apenas serviços, se, no caso, foi comprovado que eles são mesmo esporádicos e imprecisos. Tá? Só para deixar claro para vocês, né, pessoal, não é que eu acho o registro de preço ruim. É uma ferramenta legítima, necessária, só que ele funciona bem em certas situações. Necessidades recorrentes, mais imprevisíveis, ou seja, mais imprevisível do que recorrentes, ou seja, não sei quando é que é o momento da demanda, não sei nem se eu vou ter demanda, ou quando eu preciso ter um checklist de fornecedores já com preços registrados, ou quando eu preciso de entregas parceladas ao longo do tempo, também sem saber quando, e, claro, numa visão mais altruísta, quando outros órgãos públicos também quiserem se aproveitar dessa contratação. Então, permite adesão, enfim, por isso ele é mais flexível. Agora, o registro de preço não funciona quando aquele objeto que eu preciso é uma única vez que ele vai ser contratado. Então, a necessidade é certa, determinada e permanente durante um período prolongado. Ou seja, aquela contratação que eu faço todos os anos, das mesmas quantidades. Então, para isso eu uso, não uso registro de preço, eu uso fornecimento continuado, novidade da lei que está sendo subaproveitada. Então vamos lá. Como regra, uma ata de registro de preço não deve gerar um único contrato continuado, porque afronta a lógica e a finalidade do próprio Instituto Registro de Preços. Se a demanda for incerta, cabe registro de preço. Se vocês estão pensando em usar registro de preço para um serviço ou fornecimento continuado, parem e reflitam. O registro de preço agregará valor real ou é apenas a nossa esponja de aço numa nova gambiarra? Deixa aqui nos seus comentários, então. Já enfrentou essa situação? Registro de preço e contrato continuado? Qual foi a solução adotada? Como vocês trabalham contratos continuados no seu dia a dia? Se esse vídeo foi útil, fez pensar, fez refletir, inscreva-se no canal, deixe um like, ative notificações para não perder nossos próximos conteúdos para transformarmos as compras públicas do Brasil. Obrigado! Até mais!